Boa noite, hoje é dia 15 de abril. Preparei uma aula super especial. Eu gosto muito de falar sobre esses temas de organização e planejamento, porque tanto no meu trabalho como na mentoria eu trabalho com essa parte e eu espero ajudar vocês. Eu espero que no final da aula vocês saiam com direcionamento para poder ajudar vocês na rotina. Então, meu principal objetivo é ajudar vocês com a experiência que eu adquiri nesses últimos anos. É, é muito difícil falar com professor, porque agora eu estou falando de professora para professora e não como mentora. Porque às vezes as pessoas querem falar com o professor sobre experiência, a pessoa nunca pisou em sala de aula, né? Mas, como vocês sabem, eu trabalho desde 2013 em sala de aula, 5 anos como contrato, já vai fazer 8 anos como efetiva, e eu fiquei só um ano apenas fora de sala de aula na coordenação, então eu tenho essa experiência também na coordenação. E vamos lá. Quando eu trabalhava na coordenação, é, eu sempre vi algumas dificuldades. Acaba que a gente tem mais contato com os professores, ajuda mais os professores. Muitos falavam assim: ai, que eu tô levando trabalho para casa, quem nunca levou? Eu já levei também. Só que tem um grande problema. O público que eu tô falando agora tem família, tem filhos e está estudando para concurso. Eu trabalhei numa escola, no CI2, que as meninas levavam trabalho, elas eram afetivas há muito tempo, então aquilo para elas era uma terapia, era terapêutico. Então, elas levavam porque elas gostavam. Só que no nosso caso, a gente precisa ter uma organização muito forte, muito bem amarrada. Por quê? Às vezes está perto da sua prova, você está com relatório, está com planejamento, a coordenadora está pedindo planejamento mensal. O secretário está pedindo para você atualizar o diário, você está com a vida toda desorganizada e você não consegue nem estudar, nem entregar adequação curricular e nem não consegue fazer nada. Então, o que que eu vou fazer hoje com vocês? Eu vou mostrar o meu EducaDF, vou mostrar meu planejamento, as ferramentas que eu uso para ter organização, porque eu não levo trabalho para casa, a única coisa que eu faço em casa impressão de atividade colorida porque eu gosto, mas as atividades eu faço todas elas na hora da coordenação. Eu não levo trabalho para casa, não levo. E quem me conhece sabe que eu não levo mesmo. Adequação curricular, relatório, eu faço tudo na escola. E aí eu vou mostrar para vocês como que eu faço para vocês não atrasarem lá na escola, para vocês serem professoras organizadas e responsáveis, porque isso é muito importante, e para vocês conseguirem focar nos estudos, porque isso que é realmente mais importante agora. Então vamos lá, vou compartilhar aqui. Fiz no chat essa imagem aqui de professora organizada, professora concursada, como não levar trabalho para casa e conseguir estudar em paz. Então, o que que acontece? Às vezes a pessoa fica falando, porque essa escola tá com demanda, não. Só que às vezes não é, você não tá precisando de mais tempo, você tá precisando focar no que realmente é importante. Hoje, com a IA e com as coisas que tem na internet, são tantas opções, são tantas atividades legais que você quer fazer com seus alunos, só que aí acaba que você quer fazer as coisas que as professoras blogueiras fazem. Você quer fazer aquilo, e acaba que você não faz nada, tudo fica desorganizado. Então, você não precisa mais de tempo, você precisa só de organização e de foco. Então, não existe estudo em paz com trabalho desorganizado. O que que acontece? Eu não sei vocês, mas eu sou bem assim. Eu não consigo estudar se tiver a aba adequação curricular, relatório, diário atrasado. Eu não vou conseguir estudar. Você não vai conseguir estudar. Às vezes você tem até tempo para estudar, só que fica essas abas. E não só essas abas, às vezes eu preciso arrumar meu dente. Eu tenho que ir lá no INSS. Não sei o quê. Não tem como você conseguir estudar com esse tanto de pendência na sua cabeça. Então, o que que você precisa fazer? Eu até fiz uma aula sobre isso, né? Tem as pendências da nossa rotina que a gente tem que resolver antes de começar a estudar. Tira uma semana para arrumar seu guarda-roupa, ir no SS, arrumar seu dente, resolver suas coisas. Mas não tem como você estudar em paz
se sua vida tá bagunçada lá na escola. Se o povo tá mandando mensagem te cobrando de relatório, de adequação e de diário. Não tem como. Por mais que você diga assim, ah, eu não ligo, não, eles que lutem, esperem. A sua mente vai te cobrar. E aí você, às vezes, até estuda, só que você não consegue estudar 100% com foco, porque essas abas, elas ficam abertas na sua cabeça. E aí você não consegue descansar e você não consegue focar. Aí, às vezes, você estudou, você tem a sensação, meu Deus, mas parece que eu não estudei nada aqui. E quais são os três passos para você se tornar um professor organizado? Você precisa eliminar as pendências que você tem lá no seu trabalho. Você precisa construir uma identidade profissional de merecimento. Gente, isso aqui é tão importante. E você precisa criar um sistema de organização que funciona. Eu vou passar o sistema que funciona para mim, funciona assim, é muito bem organizado, amarradinho. Quem já trabalhou comigo sabe como é que o meu trabalho funciona, o pessoal lá da minha escola também sabe como funciona. Então, é um sistema muito amarrado, organizado e bem direcionado. Então, vamos falar sobre isso. E aí, esse passo um aqui é a organização para você ter paz para estudar. Então, vamos combinar uma coisa? Quem está assistindo essa live comigo? Hoje é dia 15 de abril. Vocês vão ter 2 semanas para fazer adequação curricular, relatório, diário, deixar tudo organizado para entrar no mês de maio sem pendência nenhuma. Quem topa fazer esse desafio comigo? É assim, é zero pendência mesmo. Amanhã mesmo eu vou para a escola para fazer os minhas adequações curriculares. Para vocês terem paz mental, porque, gente, não tem como você conseguir estudar com essas demandas na sua cabeça de mural, conselho de classe, não tem como. Então, o que que eu percebo na experiência dando mentoria? As professoras já sabem estudar, já estão um tempinho estudando, mas está sobrecarregada por quê? Porque está levando trabalho para casa, porque está cheio de pendência, porque acaba que quando a gente trabalha, a gente recebe, então a gente tem que entregar as coisas. Aí o estudo fica o quê? Travado. Aí você nem estuda, nem faz as coisas na escola, e aí fica naquele meio termo, não faz nada bem feito. Aí você fica com cansaço, sensação de estar sempre atrasada nos estudos e como profissional. E aí a sua autoestima já fica baixa. Ah, eu não sou uma boa profissional. Então não é falta de disciplina, é acúmulo. Então você não está falhando porque você não quer estudar. Você está travada porque você está sobrecarregada. Então, enquanto existir pendência, você não vai estudar com qualidade. E aí, esse daqui é tocar num ponto muito importante. O passo 2 é identidade profissional e merecimento. Você só se permite passar quando sabe que faz um bom trabalho. E acaba que, às vezes, com essa rotina pesada e sobrecarregada, você vai empurrando seu trabalho com a barriga, vai fazendo lá um trabalho assim, vai. Você não faz um planejamento bem feito, você não faz um planejamento que os seus alunos merecem, as atividades são de qualquer jeito. E, gente, às vezes você olha para um professor e fala assim: ah, isso aí ele nem trabalha direito. De forma inconsciente, a pessoa sabe que não está executando um bom trabalho. Aí ela não está executando um bom trabalho, ela não está com o trabalho organizado e de forma inconsciente, qual mensagem que ela leva? Eu não mereço estar aqui. Eu não mereço ser efetivo. Todo mundo, gente, todo mundo nasce com DNA para fazer o que é certo, para fazer, para servir o outro. A gente nasceu com esse DNA bom. E acaba que quando a gente não está fazendo aquilo que a gente tá com a missão para fazer, se você está lá com a missão de ser professora, mas você não está executando um bom trabalho, de forma inconsciente você sabe. Aí o que é que acontece? Vem a autossabotagem. Então, de forma inconsciente, ela fala: eu não mereço isso daqui. Eu não faço um bom trabalho, eu não trato esses meninos bem. Aí a pessoa até estuda, aí chega lá no dia se sabota,
E aí acaba que ela passa anos e anos nesse ciclo e acaba que nem sai da área de educação, nem passa no efetivo e fica sempre frustrada, porque ela não tem uma identidade profissional e merecimento, porque o meu trabalho como contrato é o mesmo como efetivo. O mesmo, a mesma pessoa, o mesmo serviço. É claro que a gente vai melhorando a cada ano que passa para a gente melhorar, adquirir mais experiência, logicamente. Mas o desejo de fazer as coisas bem feitas, de servir bem, é a mesma. Então, essa questão de merecimento, de você ter identidade, não, eu tô aqui, eu vou fazer um bom trabalho, e isso faz toda a diferença. Isso é um alicerce e é uma chave muito poderosa que você precisa ter. E aí vem a pergunta. Responda com sinceridade. Você está sendo a professora que gostaria de ser? A professora que gostaria para os seus filhos? Gente, essa pergunta é muito poderosa. Porque acaba que quem tem filho. Ah, eu não tenho filho, mas pro seu sobrinho. Você vai querer. Às vezes tem lá na escola e você fala: Ah, eu queria tanto que meu filho tivesse aula com professora fulana. Será que você está sendo essa professora que as pessoas gostariam que seu filho estudasse com você? Você cumpre o que precisa, você faz um trabalho bem feito. E aqui eu não estou falando de coisa de EVA, não, viu, gente? De ficar cortando bichinho. Não, eu não estou falando disso, não. Estou falando se você está fazendo o serviço responsável como professora. Porque quando você não faz, surge culpa, surge autossabotagem e surge a sensação de não merecer passar. E isso aqui é uma chave mais poderosa que todas as ferramentas que daqui a pouco eu vou passar. E quando eu falo de ser uma boa professora, gente, eu não tô falando de fazer aquelas coisas bonitas, irarará, de fazer bichinho com EVA, não. Mas de fazer um trabalho realmente, um planejamento bem feito, de dar uma aula bem feita, fazer uma rotina bem feita, fazer um serviço organizado e planejado e bem executado. Será que você tem essa identidade profissional para se sentir merecedora de ser aprovada, de pertencer à Secretaria de Educação? Será que você é a professora que você gostaria para seus filhos? Professora organizada tem a consciência limpa. Ela sabe quem é como profissional, ela sabe que faz um bom trabalho, ela não precisa de que as outras pessoas reconheçam o trabalho dela. Ela sabe que está dando o seu melhor e é por isso que ela se permite ser aprovada. E é por isso que ela se permite ter um estudo fluido. E é por isso que lá no dia da prova ela não se sabota. Você tem uma consciência limpa sobre sua identidade profissional, sobre quem você é como professora? E o passo 3 são as ferramentas que eu vou falar com vocês. Então, como otimizar o seu trabalho na prática? Então, o que é que eu faço? Toda terça-feira eu deixo o dia fixo para o meu planejamento. Eu chego no horário mesmo, eu chego sempre 10 para as 9 no meu serviço, eu sento e foco. Eu não fico de enrolação, mas assim, eu também gosto de conversar e fazer. Eu não fico parando para conversar. Então, assim, gente, o planejamento é prioridade. Eu vou para a coordenação para trabalhar mesmo. Eu não fico enrolando. É o tempo todo aqui no computador, fazendo alguma coisa, ou picotando. Então, toda terça-feira eu já deixo fixo para o planejamento. Eu não fico pensando, o que é que eu vou fazer amanhã? Não. Eu já sei exatamente o que eu vou fazer. E aí eu anoto no caderno, em sala de aula mesmo, o que é que precisa ser feito em uma ordem de prioridade. Então eu coloco assim, coordenação, 1, 2, 3, 4. E já coloco o que é que eu preciso fazer com a ordem de prioridade de demandas que precisam ser entregues ou feitas. Mas a prioridade número 1 sempre é o planejamento. Eu não consigo entrar em sala de aula sem planejamento. Eu fico doidinha, perdida. Então, eu preciso ter o meu planejamento, as minhas atividades rodadas, então tudo é com antecedência. Eu vou mostrar para você já já o meu planejamento. E aí, vamos começar com a ferramenta número 1, que é o planejamento anual. Isso aqui, gente, ajuda demais.
A gente faz no início do ano, tem a divisão de conteúdos, a gente já divide os gêneros e objetivos. Tá, eu não fiz o planejamento anual. Beleza, mas ano que vem você já faz. Deixa eu compartilhar aqui meu planejamento anual para vocês verem. Deixa eu ver, planejamento anual. O planejamento anual já vai ajudar todos os outros. Planejamento mensal, planejamento anual. Aqui. Ó, isso aqui, gente, a gente fez na primeira semana quando a gente voltou das férias. Por quê? A gente já dividiu por bimestre, língua portuguesa, e a gente já divide a parte de gêneros, quais gêneros a gente vai trabalhar no bimestre, qual parte gramatical, qual parte ortográfica, matemática, o que que a gente vai trabalhar? Primeiro bimestre, segundo bimestre. E aqui a gente dividiu, ó, matemática, sistema de numeração decimal, grandezas e medidas, geometria. Para todos os bimestres, ó, ciências da natureza. Se você não tiver feito planejamento anual, eu acho que não compensa fazer agora. Já está praticamente já no segundo bimestre. Mas isso daqui para o ano que vem, quando você entrar, mas a escola não falou para fazer, mas você faz. Porque tem escola que às vezes está sem coordenador, não tem experiência nessa parte organizativa. Então, isso daqui é o que você vai trabalhar o ano todo com os seus alunos. De onde que tira isso daqui? Do currículo da Secretaria de Educação. Então, isso daqui dá trabalho, mas é um trabalho só que vai otimizar seu trabalho todinho. Então, primeiro a gente faz esse planejamento anual, já fazendo a divisão das disciplinas e dos conteúdos que vão ser trabalhados bimestralmente. Depois que a gente faz esse planejamento anual, a gente faz esse daqui, ó, o planejamento mensal. Deixa eu ver se eu compartilhei o planejamento mensal. Peraí. Deixa eu fechar logo, que eu não tô vendo ele aqui. Planejamento mensal. Só me confirme se vocês estão vendo o planejamento mensal do mês de março, gente. Aí no chat. Vocês estão vendo o planejamento mensal? É porque abriu um monte de aba aqui. Beleza. Gente, aí o que que eu faço? O que a gente faz? O planejamento mensal, a gente vai colocar aqueles conteúdos. Não teve aqueles conteúdos lá do bimestre? A gente vai só copiar e colar aqui, ó. Que já não está organizado. Só que, por que que é importante fazer o planejamento mensal? Porque aqui, ó, a gente vai colocar as datas importantes da escola ou do calendário da secretaria, alguns eventos e temas e os gêneros. Porque aí você consegue focar no que realmente é importante para a escola. Ah, às vezes vai ter abertura do projeto. Isso aqui é para ajudar você a focar. O que que eu vou trabalhar no mês de março na minha escola? Ah, tem a Semana da Água, tem que trabalhar, porque está no calendário da secretaria. Ah, tá. Tem abertura do projeto de leitura. Ah, tem não sei o quê. E aí, isso aqui te ajuda a focar. Então, aqui o planejamento mensal, o que que a gente vai fazer? A gente vai especificar as coisas que vão ter na escola. E aí, além de os conteúdos já, os objetivos já estarem aqui, ó, porque eu já tinha feito lá no planejamento anual. Aqui, ó, você já pode colocar nas sugestões de atividade, às vezes a coordenação passa alguma coisa, às vezes você já está com livro, às vezes na coordenação alguém passa alguma coisa, e vocês colocam aqui, tá? Então, isso aqui já vai ajudar demais. Por que que é importante você ter o planejamento mensal? Porque quando você for criar o planejamento semanal, o que que você vai fazer? Você vai tirar daqui, ó. Você vai simplesmente tirar o conteúdo daqui e vai buscar no livro ou atividade impressa o que você especificou aqui.
Então, esse é o planejamento mensal lá da escola, tá? Aí agora eu vou mostrar meu planejamento semanal, como que eu faço. E aí, se vocês perceberem, só para a gente fazer uma conexão aqui, o planejamento anual é como se fosse o edital verticalizado todinho. E aí, o planejamento é o cronograma. O planejamento semanal é o cronograma de estudos que a gente faz, especificando a disciplina, o conteúdo que a gente vai estudar para o concurso. É a mesma coisa do planejamento. Deixa eu compartilhar aqui agora o planejamento semanal que eu faço. Ó, então, lá daquele planejamento mensal, eu vou tirar o conteúdo, aí eu já vou passando marca-texto, eu colo no meu caderno, vou passando marca-texto, e aí eu faço atividade. Eu gosto de deixar fixo as disciplinas que cada dia eu vou trabalhar na semana. Por exemplo, segunda eu trabalho português e matemática. Então eu vou lá olhar no planejamento mensal os conteúdos de português e matemática. Terça, matemática e português. Quarta, história, geografia e português. Quinta, ciência e matemática. Sexta, português, produção de texto e artes. Eu gosto de especificar, gente, e eu gosto de fazer isso, porque senão a gente só fica em português e matemática. E a gente tem que trabalhar história, geografia e ciência. Eu deixo só um dia mesmo da semana. Um dia na semana. E aí, sexta-feira, eu deixo para a parte de produção de texto. Sexta tem produção de texto lá na sala. Uma semana é coletivo, na outra individual. Então, eu vou intercalando. Como os meninos ainda estão nesse processo, estou fazendo mais coletiva. Mas toda sexta-feira, é produção de texto. Aí, o que que eu faço? Daquele planejamento mensal, eu tiro o conteúdo. Deixa eu ver aqui um conteúdo que tá aqui. Ó, por exemplo, números. Aqui, essa rotina aqui é porque eu tô no BIA esse ano, né? Então, todo dia eu tenho que trabalhar isso daqui. Esse conteúdo, números ordinais, tá lá no planejamento mensal. Ah, eu olhei no livro. Não tem números ordinais. Então, o que que eu vou fazer? Já pego a atividade impressa. Ah, lá em geografia tá lugares e paisagens. Deixa eu ver se no livro tem. Ah, no livro tem esse conteúdo, então eu pego. Então, assim, gente, eu uso o livro mesmo. Português e matemática, eu uso o livro quase todo. Então, eu dou prioridade, eu especifico, eu pego o conteúdo do planejamento mensal, eu olho nos livros didáticos se tem um conteúdo. Se tiver, eu uso o livro. Se não tiver, que eu pego a atividade impressa. E aí eu gosto de fazer já quinzenal. Já deixo a página do livro aqui já bem organizadinho, e eu gosto de fazer digitado. Por que que eu vou fazer digitado? Por que que eu gosto de fazer digitado? Vou mostrar para vocês. Eu vou copiar aqui o meu planejamento, porque eu vou lançar aqui no meu diário para vocês verem como é que fica fácil. Eu achei esse novo diário meio confuso, mas eu gostei porque lança os conteúdos tudo de uma vez. Então, o que que eu fiz? Eu vou lançar dessa semana para vocês verem, de 13 a 17. Então, o que que eu fiz? Eu já tinha deixado pronto. Já fiz o planejamento, aí eu faço a impressão desse planejamento, colo no caderno, que aí eu vou riscando o que eu vou fazendo. Mas eu deixo meu planejamento aberto. Agora eu vou lá abrir meu diário para vocês verem como que fica tranquilo para lançar. Deixa eu compartilhar aqui. Tá, vocês estão vendo meu EducaDF, né? Vai em diário de classe, registro das informações, terceiro B, professora Tainai, filtrar. Tá. Então, aqui, isso aqui eu tenho que botar as faltas. Não sei porque que isso ainda tá amarelo, mas esses que estão verde é porque já tá atualizado, ó. De março já tá atualizado. Abrir. Então, eu vou botar de 13 a 17. Aí, o que que você faz? Você vem aqui no dia 13, você cria plano de aula, anos iniciais, atividades, próximo passo. Aí, eu coloco bem assim: abril, abril, 13/4 a 17/4. Aí aqui na descrição eu colo aquele planejamento. Ó, eu fui em criar plano de aula, coloco a semana,
13/4 a 17/4. Eu copiei meu planejamento semanal, eu coloquei aqui. Aí aqui em recursos você coloca atividade impressa, livro, TV, livros literários. Acho que é só isso. Deixa eu tirar isso daqui que tá me atrapalhando. Peraí. Salvar. Pronto, criei o plano de aula. Aí, o que que você vai fazer? Você volta, vai lá em registro de informações. Eu primeiro criei o plano de aula da semana. Eu só copiei e colei lá. Aí eu coloco o mês e coloco a data. Aí eu venho aqui, ó, 13, selecione o plano. Ó, tá vendo que aqui já tem um plano de todas as semanas? Eu coloco o mês e a data. Aí eu vou colocar 13/4 a 17/4. Selecionei, salvei. Já tá salvo. Aí eu vou em registro de frequência, salvo. Ó, aí já tá verdinho. Por quê? Porque já tem um plano de aula e já tem a frequência. 14. Vou lá no meu 13/4 a 17/4, meu plano de aula está criado, salvo. Registrei. Eu não vou colocar a presença e falta, mas assim, eu vou fazer num dia, todos os dias, ó. Já tá verdinho. Quando fica verde é porque você já colocou o plano de aula e a frequência. 15, que foi hoje. Coloca o plano de aula, aquele plano de aula com os conteúdos e salvo. Beleza. Então você vai fazendo. Isso aqui é porque tá vermelho, porque não tá com a frequência ainda. Depois eu coloco as faltas de quem faltou. Enfim, ele, olha, ó, já tá verde, ó, 13, 14 e 15 que eu lancei. Esses aqui estão aqui em amarelo porque eu não coloquei as faltas ainda de uns alunos que eu não lancei atestado. E reagrupamento, Tainá, e onde que lança? Vou mostrar aqui o planejamento do reagrupamento, porque quem tá no BIA também faz reagrupamento, né? Planejamento e reagrupamento. A gente está fazendo reagrupamento com gêneros textuais da história da Dona Baratinha, e cada semana é um gênero. Não, eu compartilhei, foi o planejamento de abril, peraí. Deixa eu aqui no Zoom compartilhar. Pronto. Esse aqui que é o da Dona Baratinha. Deixei aqui no planejamento da Dona Baratinha. Pronto. Aí aqui o planejamento já estava todo pronto. Aqui a gente coloca o grupo, né, dos alunos, quem tá. Aí, o que que eu vou fazer? 6/4, eu fiz o planejamento. Aí, eu venho, copio o que cada grupo fez, qual foi a professora que ficou. E aí, eu vou lá em observações, copiei. É porque eu tenho que parar de compartilhar para compartilhar. Então, aqui é o planejamento do reagrupamento. E aí, eu já deixo por dia o que que a gente fez. A gente está fazendo 3 vezes por semana. A gente vai fazer um mês todinho de reagrupamento. Aí eu coloco o nome do aluno, com qual professor tá e o que a gente fez. Então, o planejamento do reagrupamento está pronto. Então, na hora de lançar, o que que eu faço? Eu só copio e colo lá em observações do meu diário. Deixa eu copiar aqui e lá no meu diário. Vocês já estão mexendo no EducaDF? Vocês estão encontrando dificuldade? Deixa eu compartilhar aqui meu diário agora. Porque às vezes eu faço rápido, né? Ó, eu vou no dia 6, observações do diário. Aí você pode colar e salvar. Pronto. Então aqui eu já registrei o meu reagrupamento, já registrei presença e meu plano de aula. Meu diário tá ok. Aqui eu só preciso lançar a frequência e pronto. O que que eu faço, gente? Todo dia no final da aula eu já lanço a frequência.
Eu já lanço, é muito rápido, não dá nem 5 minutos, você consegue lançar. Você abre seu computador rapidinho, 10 para 6, 15 para 6, você abre, porque nesse horário os meninos já estão organizados, abre rapidinho e já lança, não deixa acumular questão de diário. Porque se acumula aí sim dá trabalho. Agora, se você fizer diariamente, não dá problema, não dá problema. Então, vocês viram que o meu diário não tem dificuldade, por quê? Porque meu planejamento já está digitado. Então, eu só copio, colo e coloco aqui. E já coloco a presença no dia, falta, já para não deixar acumular. E o reagrupamento também eu faço digitado porque é só colar em observações. Foi o secretário lá da escola que falou pra gente. E aí, o, o diário, ele ainda está com alguns problemas para negócio de campo de experiência, de não sei o quê. Eles estão permitindo lançar desse jeito porque ele ainda não está completo. Porque, a princípio, o que é que eles querem? Que a gente coloque os objetivos lá, lance, né? Aqueles negócios do BNCC, só que o diário não está funcionando direito. Então, eles não podem cobrar uma coisa que não está funcionando ainda. Esse diário era para ensino médio, tanto é que lá na parte de presença a gente tinha que ficar dando falta 5 vezes, como se fosse 5 aulas. Agora eu vou mostrar para vocês o relatório. O meu relatório também, ele. Eu não vou mostrar, logicamente, de um aluno aqui, né? Mas eu vou mostrar um relatório aqui, o estilo, como que eu fiz. O que que acontece? Não tem aquele planejamento mensal com os conteúdos em língua portuguesa, em matemática? O que eu coloco no relatório é o que eu coloquei lá no planejamento mensal. Então, se você faz o planejamento, por exemplo, o bimestre são 2 meses, então seria março e abril. Então, eu vou pegar o planejamento mensal de março e abril, tirar aqueles conteúdos que foram trabalhados e aí eu vou montar o meu relatório. Só que, gente, a gente precisa fazer um relatório bem feito. Ó, vou ler o meu aqui, ó. Durante o quarto bimestre foram utilizadas diversas estratégias de avaliação formativa, observações, atividades orais e escritas, além de avaliações específicas. As informações apresentadas a seguir refletem o resultado dessas avaliações, bem como o processo de ensino-aprendizagem desenvolvido ao longo do ano. Ressalta-se que a avaliação da estudante foi realizada de maneira abrangente, considerando os aspectos biopsicossociais pautados no currículo da secretaria, diretrizes de avaliação, projeto político-pedagógico da escola classe base V. Aí aqui eu coloco, a estudante demonstrou nesse bimestre participação, dedicação, aquela parte lá, como que o aluno é em sala. Aí eu coloco em língua portuguesa, vírgula. A estudante está em desenvolvimento no que se refere à leitura crítica. Quando coloco um desenvolvimento é porque ela ainda não desenvolveu aquela habilidade, né? Infere informações explícitas, demonstra compreender aspectos relacionados ao gênero textual conto. Nesse caso, o gênero foi o conto que estava especificado lá. Utiliza adequadamente na escrita, ponto final, interrogação, exclamação, porque isso estava especificado lá no planejamento mensal. Aplica o vocabulário. Quando o aluno não adquiriu habilidade, ainda está em processo de desenvolvimento, ainda apresenta, né, dificuldades, tal. Ainda está em processo de desenvolvimento na leitura e na escrita. Aí aqui, ó, aqui é a parte ortográfica. Demonstra compreender a contextualização do sufixo ansa com S, ansa cedilha. Aqui é porque em ortografia eu estava especificado isso daqui e eu trabalhei. Aí olha aqui o que eu coloquei, olha que interessante. A aluna iniciou o ano letivo apresentando muitas dificuldades nas 4 operações, entretanto, ao concluir quarto ano, demonstra o domínio dessas operações, evidenciando um processo significativo. Então, eu coloquei o que ela desenvolveu, ó, ciências naturais, ciências humanas, em história. Aí, no final do meu relatório, gente, o que que eu gosto de fazer?
Eu coloco os projetos da escola, se a criança participou, o que que ajudou, por que que isso precisa estar especificado? Porque primeiro a criança tem direito de participar lá dos projetos. Você não coloca se ela participou, se não participou. Aí eu coloquei, ó, no projeto de leitura Espaço Literário, iniciado em abril, as crianças levaram semanalmente para casa. Nananã. O projeto culminou em apresentações no Teatro de Sobradinho, envolvendo maquetes, pinturas. Eu coloquei se ela participou. Eu coloquei, ó, o projeto interventivo intraclasse de português, realizado às quintas, promoveu atividade específica, psicomotricidade. No decorrer do ano, a aluna participou do projeto Angoleiros do Sertão, realizado às quartas-feiras pelo professor Pedro, que era o da capoeira. Aí eu coloquei, ó, por meio de ritmos com bastões, danças, coreografias, fortaleceu a cooperação, a expressão corporal. Aí no final, a estudante atende plenamente os requisitos para a promoção do quinto ano, demonstrou. Então, olha só, aqui eu coloquei os documentos, a escola, depois coloquei sobre a aluna, depois coloquei sobre cada disciplina, que já estava especificado no planejamento mensal. E no final do relatório, eu coloquei os projetos trabalhados no bimestre, se a aluna trabalhou ou não, se ela participou ou não. E é isso. O que que eu gosto de fazer? Quando eu faço o meu relatório, eu gosto de jogar lá no chat para fazer revisão. Porque, gente, né, brinquedo não. Tem uns relatórios, hoje em dia não é para acontecer mais. Mas não dá para a gente, não dá para entregar relatório com erro de regência e concordância hoje tendo IA. Acaba que a gente erra na hora de falar e de escrever. Só que são documentos, a gente tem que fazer as coisas bem feitas. Então, esse daqui é o relatório que eu entrego. Geralmente, eu sempre, se vocês perceberem, o nosso trabalho está muito conectado com o nosso estudo. Então, como que você vai é, ter um estudo legal se nem no seu serviço você faz as coisas bem feitas, né? Então, pensa que o planejamento anual é seu edital verticalizado. Pensa que o planejamento semanal das atividades que você dá em sala é o cronograma semanal que você tem que estudar em casa. Então, precisa ter especificado a disciplina e o conteúdo do dia. E pensa que se você fizer digitado, isso vai otimizar todo o seu trabalho na hora de fazer relatório, é, na hora de fazer adequação curricular. E falar em adequação curricular, amanhã eu já vou fazer as minhas. Amanhã eu já vou fazer as minhas e já. E aí, o que que eu vou fazer? Não tem um planejamento mensal? Na adequação curricular, na parte lá de conteúdo, de objetivo, eu vou pegar de lá. Por quê? Porque os meus alunos que têm o diagnóstico da minha sala, eles trabalham os mesmos conteúdos. As adequações que eu faço é na hora do registro, que é diferente. E aí eu vou fazer esse registro lá. Então, vocês percebem que o meu trabalho tá muito amarradinho, por quê? Eu não fico enrolando, eu faço as coisas muito assim, ó. Pá, 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 pá. E a gente não tem muito tempo para pensar, não. Eu tava falando com a minha mãe hoje. A gente acorda e a gente já vai ficar com a cabeça. Vou fazer isso e aquilo. Ah, deixa eu só voltar aqui pro slide, que eu tenho umas coisas que eu quero falar com vocês. Ó, falei do planejamento mensal, que tem os conteúdos do mês, projeto da escola, semanal, que é o detalhamento do dia a dia. Antes de planejar, defina a grade horária dos meninos. Aí eu faço a grade horária, eu coloco na agenda para os pais saberem. Eu uso o livro mesmo, dá trabalho, gente. Olha, eu tô no terceiro ano, eu não sento mais. Quarto ano a gente conseguia sentar, porque tem que ficar aqui. Aqui, menino, aqui, tem que ir mês em mês. Eu coloco a mesa em U para ir mês em mês. Aqui. Lançar plano de aula, lançar frequência diariamente, não acumular. Atividades do curso. Eu tô fazendo alfaletrando esse ano. Gente, toda semana tem atividade.
Aí, o que que eu tô fazendo? Eu tô pegando o meu planejamento e as atividades que elas passam lá, eu adequo com a atividade que eu já tenho que aplicar para os meninos, porque não dá tempo. Vocês verem, tem um reagrupamento da Dona Baratinha, mais o planejamento semanal, aquele planejamento não é só aquilo que eu faço, não. Ainda tem um reagrupamento que eu mostrei para vocês, né? São atividades diferentes que eu tenho que fazer também. Então, eu estou adequando as atividades que elas estão passando lá para o meu planejamento. E toda semana tem que fazer relatório. Elas estão na atividade 4. A dessa semana eu ainda não fiz, não. Tem que fazer amanhã ou na sexta. Porque se você deixar acumular, você vai ter que fazer 12 relatórios. E tem que fazer no pasta portfólio. Deixa eu até pegar a pasta aqui para vocês, gente, rapidinho. Ó, eu já fiz a minha pasta portfólio para dizer que eu não fiz as coisas que agora vocês têm, a gente tem que fazer, né? Não sei de outras tem que fazer. Ó, aí tem que botar a atividade do menino, aí tem que colocar o relatório. Então eu já fiz minhas práticas reflexivas aqui, ó, já tá tudo organizado. Por quê? Porque eu não vou deixar acumular. Que já vai fechar bimestre, eu tenho um filho e não dá para deixar acumular. E aí, aproveite os tempos escondidos. Então, antes da coletiva na quarta-feira, às vezes você fala, eu não vou começar nada porque já vai começar a coletiva. Só que às vezes eles demoram uns 30, 40 minutos. Nesses 40 minutos, já estou lançando em Educar, já estou fazendo um relatório do Alfa Letrano, já estou procurando uma atividade. Então, às vezes, você fica esperando lá a coletiva e dá para você ir adiantando as pendências que você tem do seu trabalho. Murais, como que eu faço? Quando os meninos vão fazer uma atividade para o mural, eles estão fazendo deles, eu já estou fazendo o meu. Eu já estou cortando borda de EVA. Ultimamente eu estou já imprimindo o título e só colando, eu imprimo no papel fotográfico já para otimizar, mas isso é uma coisa que eu escolhi mesmo para não ficar cortando letra por letra. Uma coisa que eu escolhi, eu imprimo em casa já o título, depois só colo a atividade dos meninos. Então, eu estou otimizando em sala de aula as coisas que às vezes a gente quer fazer na coordenação. Quando é na coordenação, eu só colo as atividades deles. Então, quando os meninos estão recortando, fazendo as coisas lá para o mural, eu também estou fazendo minha parte, estou cortando borda e cortando e fazendo as coisas. Na coordenação, eu só finalizo o meu mural. E aí, a rotina fixa. É igual uma vida organizada. Então, eu tenho uma rotina fixa na minha vida familiar, com a academia, com a escola, com tudo, gente. Não tem como você estudar para concurso e ter rotina desorganizada. Você tem que ter uma rotina fixa. Não tem como. Eu tenho uma rotina fixa no meu trabalho. Então, você precisa ter planejamento, você precisa executar, você precisa registrar, você precisa fazer os relatórios, tudo dentro do horário de trabalho. Eu não levo nada disso, como eu falei, a única coisa que eu faço em casa são as impressões coloridas, porque eu gosto. Eu gosto de fazer umas coisinhas coloridas para os meninos. Mas essas coisas aqui eu não faço em casa, não. Isso aqui mesmo da pasta, eu fiz terça-feira. Eu só imprimi em casa, mas eu montei em casa, porque eu tenho um menino, eu tenho mentoria, eu tenho outras coisas em casa. Então, professora organizada não leva trabalho para casa. Ela estuda em paz. Ela tem uma identidade profissional muito firmada. Ela evolui mais rápido nos estudos, porque ela sabe de fato, é, ela sabe de fato o que que ela está fazendo, o que que ela precisa fazer. Então, o trabalho dela está muito bem organizado. E acaba que ela passa mais rápido. Então, em 2016, quando eu estava estudando, a minha rotina era muito organizada. Eu trabalhava às 8 horas, trabalhava como contrato, e eu passei, estudando 3 horas. E, gente, era de 3 a 4 horas. Mas, assim, na época eu não tinha filho, na época, né? Mas eu fazia um trabalho bem feito, era organizado. E como a gente
é pago como contrato temporário, a gente precisa fazer um trabalho bem organizado, bem feito, para a gente se sentir merecedor e digna de ocupar aquele lugar. Então, eu entendo que a demanda é muito pesada. Hoje, os meus meninos deram trabalho. Ai, gente. Mas é um dia de cada vez. Tem dia que é tranquilo, tem dia que eles dão mais trabalho, tem dia que a gente também não tá bem. Mas vamos fazer um trabalho bem feito, bem organizado. Às vezes a gente planeja e também nada dá certo. Às vezes a gente faz uma coisinha simples e dá super certo. Então, sim, o planejamento é flexível. Tem dia que dá muito certo. Mas para vocês que estão estudando, o direcionamento tem um trabalho organizado. Para você não ser cobrada. Gente, tem coisa pior do que o povo mandando mensagem? Ai, cadê a adequação curricular? Cadê? Ah, senhor professor, atualize seu diário. Eu nunca recebi esses bilhetinhos, né? Eu sempre tive muito temor com o meu trabalho, assim, de ser cobrada com causa de moral. Ah, não, gente. Então, assim, essas são as coisas que eu aprendi eu aprendi com outras professoras organizadas, e eu espero que essa aula tenha ajudado vocês. E que vocês apliquem também as coisas que eu ensino aqui, as dicas, implementem, né? Não jogue ao léu, voltar para bagunça semana que vem. Então, desafio do mês de abril. Coloque sua vida profissional todo em dia, faça os relatórios, as adequações curriculares, ata do conselho de classe. Olha só o tanto de coisa para você estudar no mês de maio tranquila, sem pendência. E aí, vocês gostaram das dicas? Coloque um feedback para mim, para eu saber se vocês gostaram das dicas, da organização, se vocês já fazem tudo isso. Deixa eu ler os comentários aqui. Tá, eu sou super organizada, mas o fundamental de Luciana é uma demanda atropelando o outro, o sistema não colabora. Essas últimas semanas foram pesadas. CNK, fluência, leitura, relatório, adequação curricular, reunião de pais, uma turma com 25, 23 pré-silábicos. Misericórdia. Eita, Dani. Ainda inventaram simulados quinzenais, a escola foi fomentada. Eu não trazia trabalho para casa, mas esses dias não teve jeito. Cobranças e cobranças já me cobram. Já até pensei em mudar de professor, sou uma ótima organizadora, mas esse desgaste está desanimando. A alfabetização cansa mesmo, por isso que tem que ganhar gratificação, né, gente? Eu passei 3 anos fora de alfabetização, pegando o quarto ano, tem que ganhar gratificação, trabalha mais mesmo. Eita, Thais, é de Deus mesmo. Obrigada, Senhor, pela sua vida. Eu pensei essas coisas hoje sobre essas pendências. Estou 4 níveis de criança em sala, preocupada com eles, fazendo de tudo. Muito trabalho. Terminei namoro. Mulher, Semana Santa foi sofrida. Não queria sair da cama, treinar, me alimentar, enfim, mas eu ressuscitei junto com Jesus e agradecendo todo momento. Amém. Estou me organizando desde semana passada, me comprometi a treinar todo dia, me organizar. Já fiz planejamento quinzenal conforme a escola pede, já estou nos relatórios adequações, deixar tudo pronto só para ajustes, porque o prazo é até 4/5. Gratidão, gratidão. Que legal, tá? E fazer por semana é muito mais rápido. Pois é, Fran. Lá no Educadef eu achei mais legal. Achei legal porque pode lançar o plano de aula, né? Na educação infantil estávamos fazendo dia por dia, assim fica muito mais fácil. Achei maravilhoso. Tá, é necessário lançar os campos de experiência? Isso aí eu já respondi. Eu aproveito cada minuto na escola, faço uma lista de coisas e vou fazendo. O agrupamento agora será 2 vezes por semana. Também faço tudo para não ser cobrada. Dicas para indisciplina. Minha filha, é oração e conquistar esses meninos. Se a gente ficar com guerra, é claro que tem hora que tem que colocar limite, e mandar bilhete. Eu já tive que mandar. Mas a gente tem que ir conquistando, né? Aqui não tem gratificação. Ixi, Maria. Ótimas dicas. Algumas eu já faço, no entanto, quero implementar todas as dicas. Isso aí, gente. Então é isso, gente. Hoje eu chamei outras pessoas para participarem da mentoria. Gostei da dica do diário, as outras técnicas já faço, mas confesso que ainda estou trazendo muita coisa para casa. A sala está com muitos níveis, lá na escola também. Por isso que a gente está fazendo reagrupamento. Ajuda demais reagrupamento, gente. Dá trabalho, mas é uma coisa que a gente divide o serviço com as outras professoras, né?
Então é isso, queridos. Hoje eu convidei outras pessoas para participar da mentoria. Quem não está na mentoria, sentiu vontade de participar, estamos aí agora. Eu vou abrir 5 vagas de mentoria individual. Hoje eu só estou com a Fran. É, o valor tá bem mais em conta do que nos outros anos. Então, quem quer participar, só falar comigo, estou a serviço de vocês. Bem feliz esse ano. Não sei se a secretaria vai ter concurso mesmo, que esse povo fica só iludindo, né? Mas continue estudando. Mesmo que não saia esse ano, ou saia ano que vem, ou saia no meio do ano, continue focados, porque está mais perto do que a gente imagina, né? Então é isso, gente. Vamos ser vamos nos tornar mais organizados para nos tornar concursadas e conte comigo no processo de vocês. Beijos. Até a próxima.